Olá, meu nome é Rodrigo, sou acadêmico do curso de Física Licenciatura da UFSM e nessa série de vídeos iremos abordar o conteúdo de grandezas físicas vetoriais. Para que possamos estudar esse conteúdo, precisamos primeiro fazer uma pequena revisão de uma ferramenta matemática muito importante, que são os vetores. Então, o que vamos estudar? Os vetores. Quais ferramentas iremos utilizar? Os slides e simulações. Nesse caso, uma só. Vetores. É uma ferramenta matemática representada por um segmento de reta com orientação, ou seja, direção e sentido. O comprimento do vetor será correspondente ao módulo dele, ou seja, o valor desse vetor. Essa é a representação básica de um vetor. Podemos ver um segmento de reta, podemos ver uma flecha na ponta, uma seta, a letra que indica qual vetor é esse. Nesse caso são letras genéricas, B, A e R, e a seta em cima indicando que isso se trata de um vetor. Então essa é a representação básica de um vetor. As características dos vetores, então, são módulo, direção e sentido. Vamos dar uma olhada na simulação do FET Colorado. Nessa simulação, podemos observar então um plano cartesiano que está graduado de 1 a 1, e nela temos três vetores: o vetor A, o vetor B e o vetor C. As características do vetor A, portanto, são: a sua direção é a direção horizontal. Direção, basicamente, é a mesma da reta que suporta o vetor. Então, quando falamos em direção, falamos no posicionamento dessa reta, desse segmento de reta, que nesse caso é horizontal, assim como o do vetor B. Porém, podemos ver que o módulo desse vetor A, que está escrito na parte superior aqui da tela, é 5. Essa, aliás, é a representação do módulo. Veremos isso com um pouco mais de detalhes à frente. Diferentemente do vetor B, que tem um módulo que é o dobro do de A, 10. O sentido do vetor A é da direita para a esquerda. A seta está aqui justamente para indicar o sentido deste vetor. Se fosse só o segmento de reta, nós não saberíamos qual o sentido dele. Já o vetor B tem o sentido da esquerda para a direita, indicado pela seta. E o vetor C, que é diferente de todos os outros dois anteriores, ele tem uma direção vertical, como podemos ver pelo posicionamento do segmento de reta, ou a reta suporte, e o sentido de baixo para cima, indicado pela seta. O módulo de C equivale a 8. Aqui não tem uma unidade específica, podemos, por exemplo, utilizar metros, mas esse não é o caso ainda. Podemos também mudar a direção e também o sentido desse vetor se quisermos. Essa simulação permite. Posso mudar e agora eu já tenho uma direção que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal, indicado aqui em cima. Ou então eu posso botar ele no inverso que estava antes. Deixa o mesmo módulo de 8. A direção, corrigindo, a direção é a mesma, vertical, porém o sentido é inverso, de cima para baixo, indicado pela ponta da seta. Retornando para a nossa apresentação de slides, aqui temos uma imagem que exemplifica, que simplifica isso que acabamos de estudar agora. Então, o módulo é o tamanho desse vetor, da base do segmento de reta até a extremidade da seta. O módulo nada mais é que o tamanho do vetor,
ou o valor desse vetor. A direção é a mesma da reta suporte, nesse caso horizontal, e o sentido é a orientação da seta, como falamos anteriormente, da esquerda para a direita nesse caso aqui. As grandezas físicas vetoriais, então, são grandezas que, para serem definidas, necessitam do módulo, mas também da direção e do sentido, como acabamos de ver agora nos vetores. Exemplos de grandezas vetoriais: o deslocamento, velocidade e aceleração são grandezas vetoriais. Ou seja, além do módulo 40 km por hora, por exemplo, necessitamos de uma direção horizontal, ou inclinação, ou a mesma direção, por exemplo, de uma rodovia, e o sentido, leste para oeste, norte para sul, esquerda para direita, do centro para o bairro, do bairro para o centro. Isso são os sentidos. Aqui uma tabela, onde podemos ver as diferenças entre as grandezas escalares e vetoriais. Sim, basicamente as grandezas escalares são grandezas que só necessitam do módulo. Um exemplo é a massa. A massa basicamente é representada por gramas ou quilogramas. Então uma massa de 10 quilos, uma massa de 5 quilos. Só isso já define essa grandeza. Ele não necessita saber de uma direção e sentido. Não se trata de movimento, se trata de uma grandeza puramente escalar. Diferentemente das grandezas vetoriais, como falamos anteriormente. Deslocamento, a velocidade, a aceleração, a força, que estudaremos mais à frente, quantidade de movimento da mesma forma. Assim chegamos ao final desta aula.